Olá pessoal, eu sou o professor Robson Silva trazendo para você mais a resolução de uma questão da prova da UES, primeira fase de 2025.1. Mas antes de a gente até partir para a questão, dá aquela curtida aí logo do vídeo, faz esse favor, vai lá, se garanta. Se ainda não está inscrito também, se inscreva, marque o sininho também para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa resolução. A questão 41, gente, diz o seguinte: em uma aula de física, durante uma revisão sobre os conceitos fundamentais da mecânica clássica, o professor decidiu testar o entendimento dos alunos. Após relembrar as leis de Newton e outros princípios básicos da mecânica, ele fez as seguintes afirmações sobre o comportamento dos corpos sob a ação de forças para que os alunos as julgassem. Primeira afirmativa: a lei da inércia afirma que, quando o corpo está em estado de equilíbrio estático ou dinâmico, a força resultante sobre ele é nula. Gente, quando ele fala que quando ele está no estado estático, isso aqui significa dizer que a velocidade dele é igual a zero, o que significa que o corpo está em repouso. E quando ele fala que o corpo está em equilíbrio dinâmico, significa dizer que a velocidade ela é constante. E aí, gente, é óbvio, você já sabe, mas vou enfatizar, esse item de fato ele é verdadeiro, porque a força resultante sobre o corpo é nula quando isso acontece. A primeira lei de Newton, ela garante, ou também como a gente costuma chamar de lei da inércia, diz o seguinte pra gente, que a força resultante que atua em um corpo, ela é igual a zero. E quando é que isso acontece? Em uma dessas duas situações, ou a velocidade do corpo é igual a zero, o que significa dizer que ele está em repouso, ou que a velocidade ela é constante. E se a velocidade é constante, o que isso significa dizer? Que o corpo está em movimento uniforme. Então, gente, nós já temos aqui que o nosso primeiro item ele é verdadeiro. Aí os demais, a gente já sabe que o C e o D então já não pode ser. Ficamos só na dúvida do B agora, né? Porque vamos saber se o 2 ele é ou não é verdadeiro. Vamos então para a afirmativa 2. O módulo da força resultante de duas forças F1 e F2 é sempre o mesmo, independentemente da orientação entre F1 e F2. Gente, isso aqui tá falso. Robson, por que que tá falso? Gente, porque se eu tiver dois vetores na mesma direção e sentido, usando aqui esse cara de cima como sendo o vetor F1, que é a força de 1, e aqui a força de 2, quando a gente for calcular a força resultante que atua aqui, vai ser exatamente o módulo dela, né? Vai ser o módulo do F1, do vetor F1, mais o módulo do vetor F2. Agora, se os vetores tiverem sentidos opostos, aí o negócio já muda de figura. Se eu tenho o F1 aqui, a força aplicada para a direita e o F2 para a esquerda, o módulo da força resultante, ele vai ser exatamente igual a quem? Ao módulo do F1 menos o módulo do F2. E tá aqui já a possibilidade, demonstrando para vocês que não tem como. Depende sim da orientação, depende da direção. Então, por essa razão que a afirmativa 2 ela está falsa. A afirmativa 3 a gente já sabe que ela é falsa, mas vamos discutir, né? De acordo com a terceira lei de Newton, as duas forças ação e reação podem se anular quando atuam sobre o mesmo corpo. Gente, o erro está exatamente nessa parte aqui, ó. Quando atuam sobre o mesmo corpo. Isso aqui está falso. Robson, por quê? Porque o par de ação e reação, ele atua em corpos distintos. Se um corpo é ação, o outro corpo vai ter que ser obrigatoriamente a reação. Ou seja, exemplo para vocês. Aqui está um quadro. Se eu bato no quadro, eu sou ação. Estou batendo no quadro. O quadro vai ser a reação. Então ele vai bater em mim. Então eu fui ação, apliquei uma força no quadro e o quadro é a reação, aplicando uma força em mim. Então, nós temos exatamente a configuração do par ação e reação. Por isso que não tem como ser ação e reação ao mesmo tempo. É aquela velha historinha. Um cachorro não pode se movimentar ele fazendo força na coleira dele. Não tem como. Ele está junto da coleira. Então, não tem como ele se colocar em movimento apenas puxando aqui a coleira dele. Beleza, gente? Então, por isso que a afirmativa 3 ela também está falsa. E aí, com isso, a gente já sabe que o nosso item
correto. Vamos ler aqui o finalzinho, né? Considerando as afirmações do professor, os alunos responderam acertadamente que está correto somente o que consta em de muito amor no tum-tum de cada um de vocês, beleza? Então, gente, vou ficando por aqui com mais essa videoaula. Questãozinha tranquilíssima, né? As duas anteriores também foi muito tranquila aí na prova da primeira fase da UES. Você fica rezando para que a prova sua seja assim também, né? Mas cuidado, cara. Estuda, se dedica. Quanto mais difícil a prova, você tá bem dedicado. Se você está lá em cima, então você consegue pontuar mais do que o restante. Porque quando a pessoa não estuda, infelizmente, ela também pode acertar a mesma questão que você. A roça mais tem um chute. Acertar 8 no chute é meio difícil. A probabilidade, ela mostra isso. Então, gente, tchau, tchau. Beijo grande no coração. Fica com Deus. E até a próxima videoaula, se Deus quiser. Fui!